Olá, criptomaníacos! Pela primeira vez em 2 meses, o Bitcoin voltou a subir. Seria então esse o momento de voltar às compras, voltar para o mercado? Toma cuidado. Primeiro você precisa entender o motivo dessa flutuação de preço antes de tomar sua decisão. Eu acabei de identificar um padrão de comportamento do mercado, dessa variação no mercado, ligado aos contratos futuros. E a gente pode usar esse padrão para ganhar dinheiro ou para evitar perdas. Então fique ligado. Como previsto nos vídeos anteriores, o Bitcoin encontrou um suporte muito forte ali na casa dos $6.000. E mesmo conseguindo romper, ele rompeu até 5.800, mas foi muito breve. Ele caiu para 5.800, horas depois ele disparou e subiu para $6.400, como aconteceu em todas as vezes anteriores. Mas qual foi o evento que precedeu essa subida repentina do valor do Bitcoin? Ela aconteceu exatamente às 4 da tarde no horário de Chicago, do dia 29 de junho. E o que aconteceu nesse dia e nesse horário? Foi exatamente o horário de expiração, ou seja, de vencimento dos contratos futuros da Bolsa CME, que é uma das maiores bolsas de negociação de contratos futuros do mundo. E uma das duas, atualmente, que negociam contratos futuros de Bitcoin. Mas seria então somente uma coincidência? Pode ser, mas a minha aposta é que não. E eu vou explicar o porquê ao longo do vídeo. Mas antes de entrar nisso, o que diabos seriam esse tal de contratos futuros? Contratos futuros são contratos entre duas partes, onde uma combina de comprar e outra de vender determinado ativo por determinado preço numa época futura, independente do preço que aquele ativo vai ter naquela época. Então é simplesmente uma aposta que pode servir de mecanismo de proteção ou hedge no mercado. Se você combina de comprar um ativo no futuro a um determinado preço fixo, independente do valor que ele vai ter lá na frente, você tomou uma posição de long. Já se você combinou de vender esse ativo a um preço fixo, a um preço determinado lá na frente, independente da variação no mercado, você tomou uma posição de short. E eu estou falando isso porque esses termos long e short são muito comuns nesse mercado de futuros. Então, digamos que você tem uma companhia aérea, tá? Cheio de aviões, e você acredita que o preço do combustível de aviação vai subir nos próximos meses. O que você faz para manter ali o seu caixa, né, o seu fluxo de caixa da empresa, mais ou menos estável ao longo do tempo, sem essas variações que vão acontecer no mercado? Você compra um contrato futuro, mantendo o valor do combustível no valor que ele está hoje. Então, se hoje o galão do combustível custa $2, você vai estabelecer em contrato que será esse o valor que você vai pagar lá na frente, independente desse valor ter subido ou descido. Então vamos supor que você compre um contrato para 1.000 galões de combustível a $2, tá? Isso dá um contrato de $2.000, correto? $2.000 o valor desse contrato. Vamos dizer que lá na frente, lá no futuro, depois de 3 meses, quando expira o seu contrato, esse valor do combustível tenha subido para $3 o galão. Ou seja, você vai ter economizado $1.000 desse processo, porque você fez um contrato a $2 e subiu, né, o valor do combustível subiu para $3. Como você comprou 1.000 galões, você tem uma variação aí de $1.000 que você embolsou porque você não ficou arriscando no mercado. Ou seja, você tomou uma posição long, como eu expliquei lá, e você foi feliz nessa sua aposta. Portanto, contratos futuros ajudam empresas a ter um fluxo de caixa mais constante, mais previsível. Tanto a companhia aérea que acordou essa compra, quanto o fornecedor de combustível que acordou a venda, ficaram satisfeitos pela previsibilidade que foi possível ter nas suas empresas devido a esse contrato futuro. Então eles sabiam quanto eles iam ganhar ao longo dos meses e não ficou nessa variação, não ficaram dependentes de uma variação de mercado para ter lucro ou prejuízo. Em teoria, isso é muito bom e funciona muito bem em mercados que têm grande volume de negociação e não tem risco de uma pessoa ou um grupo manipularem esse mercado, porque fica muito difícil, é um mercado de bilhões de dólares, de trilhões de dólares, e não tem como um elemento, uma pessoa fazer manipulação desse mercado. Mas essa não é a situação atual do Bitcoin ou das criptomoedas. Ainda é um mercado bem pequenininho e facilmente manipulável. Então, para entender melhor como funciona com o Bitcoin, vamos imaginar que o Bitcoin esteja valendo $6.500 e que você aposta que o Bitcoin vai cair, ou seja, o valor dele vai cair ao longo do tempo. O que você faz? Você faz um contrato futuro estabelecendo que o valor de referência desse contrato, né, o valor inicial, será o de
4 horas da tarde de amanhã. Só um exemplo, tá? 4 horas da tarde de amanhã. E ele vencerá 2 meses depois dessa data. Se depois de 2 meses o valor do Bitcoin estiver abaixo daquele que é estabelecido em contrato, você ganha dinheiro, você ganha essa diferença a cada Bitcoin que você colocou em contrato futuro. Se estiver acima, você perde dinheiro, porque você vai vender mesmo se o valor estiver acima disso. Agora, imagine que você é um multimilionário, tá? Multimilionário, você tem 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. O que você faz antes do início desse contrato, ou seja, essas horas antes do início do contrato que você tem, para aumentar sua chance de ganhar essa aposta? Você simplesmente vai no mercado, compra muitos bitcoins, tá? Pega 50 milhões de dólares que você tem e investe tudo em bitcoin. O que isso vai gerar no mercado? Um aumento do preço do bitcoin. Tá? Você vai levar, na hora que você entrar, esse preço vai subir e você vai levar outras pessoas com você, porque vai aquela empolgação, né? Você vê o Bitcoin subindo de 6.500 para 6.600, a galera começa a entrar, então vamos supor que o Bitcoin subiu entre esse período que você fez a compra e o início do seu contrato, subiu de 6.500 dólares para 6.900 dólares, tá? Você conseguiu fazer esse efeito no mercado. Sendo assim, o valor estabelecido no contrato, ou seja, o valor inicial do contrato, passa a ser 6.900 dólares e não mais 6.500 dólares que estava no dia anterior. Portanto, qualquer valor abaixo de 6.900 dólares lá no final do contrato, lá depois dos 2 meses, será um lucro para você. Beleza, o mercado vai seguir normalmente o seu fluxo, tá? Variando para cima e para baixo ao longo desses meses, desses dias, semanas que você tem. E vamos supor que lá, faltando uma semana para dar o vencimento do seu contrato, para expirar o seu contrato futuro, você pegue todos aqueles bitcoins que você comprou e até outros que você eventualmente tem em carteira e despeje no mercado de uma vez só. Uma semana antes, tá? Você despeja tudo. O que isso vai causar? Isso vai tirar o Bitcoin do patamar que ele tiver e vai jogar ele para baixo. Você vendeu tudo de uma vez só, então blum, despenca o mercado. E outras pessoas vão se desesperar e vão entrar junto, de efeito manada, né? Derrubando ainda mais o Bitcoin nesse processo. Então vamos dizer que o Bitcoin que tinha variado ao longo desse tempo todo estivesse em 7.100 dólares, tá? Nessa época, semana anterior ao vencimento. Você faz esse despejo no mercado e ele cai, com efeito manada, para 6.200 dólares. Olha o tamanho dessa vala que você cria, né? Então ele vai despencar no mercado para 6.200 dólares. Pronto! Você tinha estabelecido em contrato que venderia por 6.900 dólares, lembra? Tudo bem, você vende a 6.900 dólares, mesmo ele estando a 6.200 dólares no mercado. O que acontece? A cada Bitcoin que você colocou em contrato futuro, você ganhou 700 dólares nesse processo. Basta agora você repetir essa operação, mas com a vantagem de recomprar os Bitcoins agora a um preço bem abaixo do que você tinha feito anteriormente. Então, esse é o processo de manipulação gerado pelos contratos futuros. Quem tem muita grana faz exatamente isso. Eles compram centenas de bitcoins, aumentam o valor, fixam nesse valor o contrato futuro, depois deixam o mercado rolar e, faltando poucos dias para o vencimento, para a expiração desse contrato futuro, eles despejam tudo que eles têm no mercado, gerando aquela queda que a gente vê, né? Uma queda bem grande do Bitcoin, para conseguir vencer essa aposta que eles fizeram. E logo depois da sequência, aproveitam para recomprar num valor ainda abaixo. Então, é um ganha-ganha, eles não têm como perder essa aposta. Eles usam a força financeira que eles têm no mercado ainda muito pequeno, muito fácil de manipular, para ganhar mais e mais dinheiro. Com base nisso, eu fui verificar as variações do Bitcoin exatamente no início e final das datas de expiração dos contratos futuros. A gente aqui não tem uma base de dados muito grande, porque os contratos futuros começaram a operar somente no final, em dezembro do ano passado. Então a gente não tem uma base de dados tão grande, mas já é o suficiente para a gente buscar por correlações, verificando se realmente acontece o que eu estou falando. O lançamento dos contratos futuros de Bitcoin na Bolsa de Chicago, no caso aqui é a CBOE, aconteceu no dia 10 de dezembro de 2017. E logo na sequência, o preço subiu quase 10%. Da mesma forma, na semana seguinte, o lançamento numa das maiores bolsas do mundo, que é a CME, gerou aquele boom que a gente viu, que atingiu até os 20 mil dólares por Bitcoin. Então, são dois fatores, são as duas bolsas que começaram a operar nesse mercado com contratos futuros de Bitcoin. As duas tiveram um impacto bem grande no valor do Bitcoin logo na sequência, tá? Naquela semana em que foi liberado o contrato futuro.
Essa primeira análise me chamou a atenção, mas talvez seja somente coincidência, já que a gente vivia um momento de euforia no mercado lá em dezembro do ano passado. Então o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer uma análise da data que a gente está hoje para trás, verificando todas as datas de expiração dos contratos futuros nessas duas bolsas, que são as duas bolsas que operam contratos futuros de Bitcoin. Os 3 últimos vencimentos nessas bolsas estão marcados aí no gráfico. Se a minha teoria estiver correta, deveríamos esperar uma queda nos dias anteriores ao vencimento dos contratos, já que os endinheirados vão despejar os bitcoins que compraram de forma a derrubar o valor do Bitcoin e aumentarem seus ganhos com relação ao valor que foi fixado no contrato. Outra coisa que deveríamos esperar seria um aumento absurdo no valor do Bitcoin logo após o vencimento dos contratos, que precedem o início dos próximos contratos. Seria nesse momento que os endinheirados comprariam Bitcoin de forma a artificialmente fixar o valor do próximo contrato num ponto mais alto. Agora, olhem para o gráfico e verifiquem se não foi justamente o que aconteceu. Olhem para o ponto número 1 do gráfico. Esse foi o penúltimo vencimento na CME. No dia 21 de maio, o Bitcoin estava em 8.500 dólares. Em 8 dias, despencou para 7.100 dólares, para justamente no dia 29, dia do vencimento do contrato, disparar até os 7.500 dólares. Agora, olhem para o número 2 no gráfico. Esse foi o último vencimento da CMOE, que é a outra bolsa que negocia contratos futuros de Bitcoin. No dia 9 de junho, o Bitcoin estava em 7.600 dólares e em 9 dias despencou para 6.400 dólares, para justamente no dia 18, que é o dia do vencimento, disparar até os 6.700 dólares. Finalmente, olhem para o número 3 no gráfico. Esse foi o último vencimento da CME. No dia 22, o Bitcoin ainda estava em 6.700 dólares. E em 7 dias, ele despencou para 5.800 dólares, para justamente no dia 29, dia do vencimento do contrato, disparar até os 6.400 dólares. Sendo assim, somando esses eventos com os de dezembro que a gente viu, a gente tem 5 evidências de que os contratos futuros estão impactando no valor do Bitcoin. O mesmo aconteceu em abril, tá? Eu só tirei desse vídeo para resumir um pouco ele, senão fica muito longo, mas aconteceu também em abril. E eu tive dificuldade em encontrar as datas corretas entre janeiro e março de 2018. Então eu não fiz essa análise nessas datas. Mas mesmo se em algum vencimento desses a gente encontrar algo diferente, fica evidente nesse estudo que eu fiz que existe uma forte correlação entre contratos futuros e valor do Bitcoin. Eu sei que essa descoberta é negativa para a gente, mas pior seria se a gente não conseguisse prever, não conseguisse entender como funciona essa manipulação de mercado. Agora que a gente começa a entender, a gente pode se precaver e até ganhar dinheiro nesse processo. E como que a gente vai fazer isso? Bom, pelo que eu pude observar, na semana anterior à data do vencimento dos contratos futuros é quando se acentua essa queda do Bitcoin. Então, para a gente se garantir, 10 dias antes do vencimento desses contratos futuros, a gente deveria vender parte das nossas criptomoedas para recomprar justamente, exatamente na data de vencimento dos contratos futuros. Pelo que eu pude verificar, as próximas datas de vencimento na CME, que é a maior bolsa de todas, acontecem no dia 27 de julho, dia 31 de agosto e dia 28 de setembro. Eu não consegui encontrar em mais de uma fonte as datas da CMOE, então eu prefiro não divulgar nesse vídeo para não passar uma informação errada para vocês. Lembrando aqui que isso não é uma recomendação de investimento para você, tá? É só uma constatação desse estudo que eu fiz. Eu vou fazer essa variação que eu tô falando, né? Fazer essa venda e recompra para verificar realmente se essa teoria está funcionando em todas essas datas, tá? Então eu vou fazer isso porque eu quero verificar esse estudo de perto, quero acompanhar esse processo. Se você fez o cálculo certinho, você vai perceber que essa queda nos 10 dias antes do vencimento dos contratos é sempre de 15%. E a subida do Bitcoin no dia do vencimento dos contratos fica sempre entre 5% e 10%. Então eu espero ganhar nesse processo cerca de 20%. Vai ser uma manobra que eu vou fazer para acompanhar o movimento das baleias. Então eu não caio no golpe delas. Eu acompanho o golpe dessas baleias e ganho junto com eles. Agora eu vou agendar isso no meu celular para ter certeza das datas e acompanhar e fazer esse teste. E trazer essa informação para vocês futuramente.
Quem for realizar a mesma manobra, coloque nos comentários sempre que possível como está o andamento dessa manobra, se elas realmente estão funcionando. Mas verifique com certeza em várias fontes se a data de vencimento dos contratos futuros está realmente correta. Porque não adianta você olhar uma fonte, às vezes eu vi que tem datas que não batem uma com as outras, então tem que ser uma fonte de credibilidade e, se possível, mais de uma fonte com a mesma data. Essa manipulação de contratos futuros que a gente está vendo com o Bitcoin é realmente algo assustador e que dá um desânimo para a gente. Mas talvez seja somente algo temporário. Porque às vezes é só na entrada, né? Como os contratos futuros são algo muito recente nesse mercado, eles podem ter um efeito que depois de um tempo se dissipe, não aconteça mais. Então, para verificar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ativos similares ao Bitcoin, como ouro, prata e platina, e verificar qual foi o efeito da entrada de contratos futuros nesses mercados, já que isso aconteceu há décadas e décadas atrás. A gente vai conseguir analisar qual foi o efeito no curto prazo e também no longo prazo. Então isso vai mostrar pra gente se esse efeito, se essa manipulação de contratos futuros é algo que acontece só no início e depois morre, ou se não, se é algo que realmente abalou os mercados de vez e eles nunca mais se recuperaram. Eu vou preparar esse estudo para vocês, um estudo bem complexo, e eu vou apresentar eles para vocês provavelmente na semana que vem, tá? Vou tentar me programar aí talvez para sexta-feira da semana que vem, pra gente verificar se tem correlação entre ouro e Bitcoin, prata e Bitcoin, nessa questão de efeito de contratos futuros no mercado. Espero que esse vídeo tenha te servido para alguma coisa, e se ele realmente te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E principalmente, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais, principalmente Facebook e Telegram, porque a gente precisa de mais gente no mercado entendendo como funciona essa manipulação para a gente se movimentar junto, porque somente juntos a gente consegue juntar uma quantidade de dinheiro suficiente para competir com essas baleias no mercado e reduzir essa manipulação, tá? Então divulgue nas suas redes sociais, não esqueça. Muito obrigado e até a próxima!